Muitas empresas no mundo dos jogos têm diversas franquias, principalmente empresas que estão no mercado de jogos há muito tempo. E com tanto tempo de ativa, é comum que elas tenham franquias que foram esquecidas com o tempo, não tem mais jogos novos, ou até mesmo franquias não conhecidas por muitos. Mas enfim, no vídeo de hoje irei te mostrar alguns jogos esquecidos de empresas bem famosas e que fizeram jogos que você deve gostar bastante. Ou não também, né? A Game Freak hoje em dia é bem conhecida por fazer a franquia Pokémon, isso desde 1996, e se tornou um marco na indústria de jogos, e até mesmo na de animes, se tornando não só um dos jogos mais famosos do mundo, mas também um anime extremamente popular, e possivelmente um dos mais duradouros também, afinal só a jornada do Ash Ketchum tem mais episódios que One Piece, e isso é bem surpreendente. Mas o jogo também se tornou uma das franquias mais lucrativas de jogos de todos os tempos, só ficando atrás de Mario. E bem, eu imagino que você saiba que Pokémon é um dos maiores exclusivos da Nintendo. Então você poderia imaginar que seria bem difícil a Game Freak ter feito algum jogo para uma concorrente da Big N, não é? Sim, a gente tem esse jogo. Pulseman, o jogo de plataforma feito pela Game Freak para Mega Drive e distribuído pela Sega. Sim, esse jogo foi feito para Mega Drive, o principal concorrente da Nintendo nos anos 90. Mas enfim, na verdade esse jogo foi feito um pouco antes de Pokémon, sendo mais específico em 1994. Esse jogo, o Pulseman, ele teve fitas oficiais somente no Japão. Já no resto do mundo, o jogo foi distribuído pelo Sega Channel, um sistema do Mega Drive que você colocava um cartucho especial e aí você fazia um acordo do balacobaco com a sua provedora de TV a cabo e aí você tinha a chance de jogar Pulseman ou outros jogos exclusivos do serviço ou demos de futuros lançamentos. É uma maracutaia da Sega que é bem idiota, igual 70% dos aparelhos do Mega Drive. E os únicos que realmente foram importantes é o Sega CD e o 32X. E ainda assim ninguém lembra deles. Então, para que se importar com isso? Bem, agora falando do jogo. A história dele é um pouco intrigante. Bom, nesse mundo, o planeta é conectado por uma rede de 8 supercomputadores, com o 8º computador chamado Saint-Aignan. E em 1999, o doutor de matemática e biologia Yoshiyama se apaixonou por uma forma de vida artificial que criou dentro de um computador. E, bem, incrivelmente, os dois tiveram um filho dentro da memória do computador, que é o Pulseman. E como ele é meio humano e meio memória de computador, ele pode viajar tanto no mundo real quanto no cyberespaço. E também ganhou a habilidade de controlar a eletricidade, ou seja, virou Rotom do Pokémon. Mas nessa época, a Galaxy Gang, liderada pelo Dr. Wario Yama, começou a cometer crimes pelos dois mundos. E no cyberespaço ele estava xingando todo mundo no Twitter, muito provavelmente. E agora o Pulseman vai ter que acabar com eles, descendo a porrada em todo mundo. E essa é a história do jogo. Bem problemática, não? Agora, falando da gameplay em si, o jogo é interessante. Você pode pular, o que é óbvio, porque isso é um jogo de plataforma e você tem que pular. Você tem um botão para atacar, que você pode dar esse soco, dar uma rasteira e também pode segurar para cima e apertar o botão de pulo ou o botão de ataque para fazer essa pirueta muito incrível. E o terceiro botão do Mega Drive que é usado para usar o Volt
Voltacer, não sei falar essa merda. Que o Pulseman vira uma bolinha de raio que pode rebater nas paredes e percorrer por fios de eletricidade que tem em algumas das fases. Mas para você usar o Voltacer, o Pulseman precisa estar carregado. E como você faz isso, você me pergunta? Bem, você pode pegar essas bolas que tem um raio que aparece em algumas fases, ou também pode apertar o botão de andar 2 vezes, seja para a esquerda ou para a direita, que o Pulseman dá um dash, que deixa você carregado. E você também pode só sair correndo, como se não houvesse amanhã, e o Pulseman também carrega. Olha que legal. E com o Pulseman carregado, além de poder usar o Voltacer, ele também pode soltar um Electroball, que é chamado de Spark Arrow, que é uma bola elétrica que vai em linha reta. Isso até que é bom, porque mata todos os inimigos que estão na sua frente. E só uma coisa que eu queria comentar sobre esse jogo: apesar dos sprites bonitos que ele tem, e fases bem bonitas também, apesar de serem meio escuras de vez em quando, esse jogo é muito psicodélico. Sério, tem fases que dói os olhos de você ficar olhando o cenário. Se você tem problemas de epilepsia, recomendo que jogue esse jogo de olhos fechados. Não, é sério, muita coisa pisca aqui, ó. O cenário pisca, o chão pisca, tudo pisca. Parece que os caras usaram 50 kg de LSD puro pra fazer os cenários desse jogo. Isso aqui fica parecendo uma mesa de pinball. Na verdade, até uma máquina de pinball tem menos brilho que isso. Mas enfim, apesar do visual poluído, o jogo até que é bem divertido. O jogo é legal, é bem gostosinho de jogar e tem chefes bem legaisinhos de se enfrentar. Bem, e se você tem vontade de jogar, ou procura uma ROM na internet desse jogo, que provavelmente você vai achar traduzido, mas se você tem o Expansion Pack do Nintendo Switch Online, você pode jogar esse jogo no emulador de Mega Drive que tem lá. E isso é bem legal. Apesar de que o jogo inteiro vai estar em japonês, mas a história não é o grande forte desse jogo, até porque ela é bem louca. A Capcom é uma das minhas desenvolvedoras favoritas com toda certeza. Eu adoro os jogos deles. Desde os originais como Mega Man, Street Fighter, Resident Evil, até jogos licenciados como Castle of Illusion de Mega Drive, que teve um remake para Xbox 360 e PlayStation 3, e também DuckTales de NES, que foi daqui que veio aquele meme de coisa voando com uma música de 8-bit. Sim, é daqui que veio. E, bem, como a Capcom tá na indústria há bastante tempo, desde o começo da era do NES, é comum que imaginemos que ela tem franquias que foram esquecidas com o tempo. E foi por isso que eu achei interessante colocar ela nesse vídeo. Bionic Commando. Resumindo a história do jogo, em algum momento da década de 1980, 2 estados estavam saindo na porrada, a Federação e o Império. E um dia a Federação achou um projeto inacabado do Império chamado BADS. Então, o líder da Federação decidiu terminar essa porcaria. Mas depois de descobrir mais sobre o Império, a Federação decide mandar seu herói nacional, o Super Joe, belo nome, não? Pra se infiltrar no Império, mas ele é capturado. Parabéns, hein? Então a Federação decide mandar outro soldado, chamado Led Spencer, que é o cara que a gente vai controlar durante o jogo. Ele foi mandado para resgatar o Joe e descobrir mais coisas sobre o Império. Agora, falando da gameplay em si, esse jogo me lembra bastante Mega Man, pois, bem, você pode andar para os lados e atirar, igual em Mega Man. E as músicas também me lembram bastante Mega Man. Mas, apesar da semelhança que eu disse, o Bionic Commando não tem um botão de pulo. E isso parece ser meio idiota quando você fala que o jogo é um jogo de plataforma. Mas no lugar de um botão de pulo, você tem um botão de usar um braço biônico. Que é daí que vem o Bionic do nome do jogo. Que tem um gancho que gruda nas coisas e pode pegar itens. E você usa esse gancho pra pegar no teto, pra você ir pro andar de cima, pra uma outra plataforma. Ou pra se agarrar pra ir pra uma outra plataforma e passar por cima de um buraco. E esse tipo de coisa.
E uma coisa que me confundiu no começo é que quando você aperta o botão de usar o gancho, ele sai na diagonal. Isso se você não apertar nenhum botão no direcional, porque se você segurar pra cima, ele vai pra cima. Se você segurar pra direita, ele vai pra direita. E assim por diante. Isso pode parecer um pouco confuso, mas você pega o jeito com o tempo. E outra coisa que me lembrou Mega Man é que meio que você pode escolher a fase que você vai começar. Bem, tem esse tabuleirozinho que você escolhe pra onde você tem que ir e daí você vai. E aí você escolhe se você vai entrar na fase ou tentar ir pra um outro canto. E bem, e tem esses caminhões que você pode acabar encontrando no caminho. E se você acabar esbarrando com eles, você entra em um modo de gameplay meio top-down, em que seu objetivo é chegar no final da fase o mais rápido possível. E aí você pode andar para todos os direções, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, diagonal para frente, diagonal para frente. Mas enfim, aí você pode atirar nos inimigos, e até que tem bastante inimigo nessa tela. E também você usa o braço biônico para isso. Eu não sei descrever o que é isso. E bem, e sinceramente eu tô bem surpreso de ter conseguido chegar no final da fase de primeira na primeira vez que eu joguei. Pois é, surpreendente. E tem alguns cantos no mapa do jogo que são áreas neutras, que não tem inimigos. E falam que é um lugar sem violência, que se você tentar usar violência ou dar um tiro, você será punido. E bem, lá foi o curioso testar isso e se lascou. Quase tomei um game over. Olha que legal, o gênio jogando. E outra coisa sobre a gameplay é que quando você mata os inimigos, eles dropam esse item estranho, que parece ser uma caixinha de remédio. E se você coletar vários desses itens, você pode aumentar o seu HP em 1 ponto, fazendo com que você possa tomar mais porrada na cara. E o jogo também tem vários tipos de armas e itens diferentes que você pode coletar durante o jogo. Como esse item, que é o Poder Light do Kirby Adventure, e essa arma que eu não sei exatamente escrever, parece o Bacamarte do Cuphead, enfim. E todas essas itens e armas você coleta ou no final das fases ou naquelas áreas neutras que eu falei antes, que eu testei usar violência e tomei um monte de porrada na cara. E bem, eu sinceramente jogaria mais desse jogo se eu tivesse mais tempo. Eu achei ele bem legalzinho e, bem, só tem um porém dele não ter password. Ou seja, se você morrer todas as vidas, você volta desde o começo do jogo. E você pode até falar que não tinha essa tecnologia na época, mas Mega Man 2, que é do mesmo ano e do mesmo mês... Só tô passando aqui. O editor percebeu que tem um erro aí, que eu fui pesquisar num canto, falava que os dois lançavam no mesmo mês. Eu tô olhando aqui de volta e não, eles não lançam no mesmo mês. Definitivamente não lançam no mesmo mês. Pô, que legal, cara. Que legal. Parabéns a eu do passado, que quando tava pesquisando e não viu direito a data de lançamento dos jogos. Tem password, então eles podiam ter colocado isso no jogo e daria uma ajudinha. Seria um pouco mais fácil de zerar e mais rápido. Mas enfim, acho que esse aqui é só eu chorando mesmo. Mas se você se interessou pelo jogo, eu recomendo, principalmente se você gosta de Mega Man. É um bom jogo e você não vai se arrepender. Eu acho bem comum as pessoas terem a impressão de que algumas empresas são perfeitas e que nunca fizeram um jogo ruim. E geralmente quando eu falo isso só pensam na Rockstar. Mas até mesmo a Estrela Rock tem seus jogos horríveis. E são, na verdade, todos antigos. Como Earthworm Jim 3D e Body Harvest. Mas, bem... Como um é um jogo de uma franquia muito famosa e o outro já apareceu em um vídeo do Colônia Contra-Ataca, eu decidi ir um pouco mais fundo no portfólio da empresa. Evil Knievel é um jogo de Game Boy Color baseado em um dublê americano dos anos 70. E bem, a gameplay é bem parecida com a do jogo Trials, que eu acho que você já jogou. Ou aqueles jogos de moto de flash, só que bem mais limitados. Afinal, isso aqui lançou para o Game Boy Color. Você queria o quê? Bem, assim como em Trials, você passa por fases usando motos. E nessas fases você vai de ponto A a ponto B.
Mas as fases são um negócio um pouco mais longas que Trials. Tipo assim, bem mais longas e bem mais diferentes. Eu não sei bem explicar. Mas elas têm bem mais obstáculos e buracos pra você cair. Na verdade, buraco não tem, mas tem muita coisa pra você bater a cara. Olha que legal. E também, como já deu pra notar, esse jogo não tem lá das melhores físicas. Tipo, se você acaba batendo na pontinha de uma rampa em alta velocidade, você fica girando loucamente pelo ar. E ao contrário de Trials, que você pode ficar girando no ar, ou como você quiser, aqui não, se você apertar pro lado, a moto fica parada no ar e cai no chão no ângulo que você parou. Olha que incrível, olha que bosta. E aí você bate a fuça no chão e morre. Mas, pelo menos ao contrário de Trials, você tem uma barra de vida de quantas vezes você pode se espatifar no chão. Mas, de novo, ao contrário de Trials, você não tem nenhum checkpoint no meio da fase. E toda vez que você dá uma leve batida no chão da fase, você volta lá pro início. Olha que legal, e faz tudo de novo. Se tornando meio impossível terminar as fases. Pois, apesar de ter uma barra de vida e 5 vidas, entre aspas, as fases são muito longas e a física bosta desse jogo também deixa difícil. Além do level design do jogo, que não ajuda e é confuso, além de ter umas coisas bem difíceis de fazer, por causa da droga da moto que decide parar no ar e não se mexer, como eu disse. E às vezes você precisa apertar o botão B pra virar pro lado oposto do que você tá virado. Tipo, você tá no meio do ar, você tem que apertar B pra pousar na rampa do jeito certo. Olha que ideia imbecil. Mas enfim, se você tem vontade de jogar esse jogo, joga Trials. Ou algum jogo de motinho de flash que tinha lá nos anos 2000. E que você não vai se arrepender e vai jogar uma coisa bem melhor do que esse jogo. Ou joga, né? Eu não sou teu pai pra mandar em você. Então, lembra que eu falei sobre o Sega CD? Então, a gente tem alguma coisa pra se lembrar dele? Lembrar de um aparelho que ninguém teve, nem no Brasil, nem no Japão, muito menos nos Estados Unidos. Ninguém teve essa bosta. Mas enfim, a Sega publicou esse jogo, então não foi ela que fez. Mas enfim, falando do jogo, olha, eu não sei vocês, mas com 30 minutos de gameplay eu tomei um soft lock, bem imbecil e burro. Ai, esse vai ser bom de falar. Ok, vamos lá. Abrindo o jogo, a gente vê essa bela tela de título, que eu só não sei explicar isso, mas beleza, prosseguindo. A gente vê essa cutscene, que eu juro que eu não sei do porquê tá assim, mas enfim. Esse bagulho laranja que esse homem colocou aí se dividiu em vários pedaços e cada um foi pra um canto. E a sala onde a gente tava acabou de explodir e paramos no abismo do Void do Minecraft. E bem, aí essa base do Totem decide criar alguém pra resolver essa merda. Afinal, ele não tem pernas. E ele solta uma bolinha e um lápis e ele ganha vida. E esse lápis é o nosso herói, o Wildwood. Sim, esse é o nome dele, olha que legal. E bem, e o Totem manda ele atrás desses negócios que foram cada um pra um canto. E o Woody vai atrás deles. Nessa animação que eu ainda não sei porque tá assim, eu juro, eu tô muito confuso. Parece que eles fizeram uma animação em CGI, tipo Toy Story, mas depois pré-renderizaram ela. Que é tipo pixelizado pra colocar no Mega Drive, eu não sei, mas ficou uma merda. Eu nem tinha percebido que tinha um lápis na maldita da mesa, só depois que o Wildwood foi criado. Que merda! E depois dessa cutscene eu entendi o porquê ninguém lembra desta merda. E bem, pra começo de conversa, pra falar sobre como esse jogo é horrível, é um jogo de plataforma e o pulo é uma bosta. É sério. Essa cena representa bem o motivo desse pulo não funcionar. Sim, eu fiquei minutos e minutos preso aí que nem um imbecil por causa da merda do pulo do jogo e dos controles horríveis. Mas enfim, como todo bom jogo de plataforma, você mata os inimigos pulando neles. Mas quem disse que ia ser fácil? De novo, o pulo não ajuda, ele é todo cravado, ele para no ar, a colisão dos inimigos não ajuda também. Muitas vezes quando você pula, você toma dano de graça, porque sim, porque a colisão desse jogo... Ai, é só uma merda, é tudo que eu tenho a dizer, é uma merda.
E outra coisa que eu queria falar sobre esse jogo é esse chão escorregadio do segundo ato da primeira fase. Que, bem, uma hora eu tava parado de boa, só que aí no segundo seguinte eu tava com a velocidade de um carro de 600 cavalos de potência e enfiei a fuça dos espinhos. E outra mecânica desse jogo é o tamanho do Wood. Não, esse não, esse. E bem, aqui você pode fazer alguns desenhos no meio das fases para te ajudar, que você coleta pegando esses papéis que tem no meio das fases. E você pode usar isso para te ajudar nas partes de plataforma ou matar inimigos para você. E quando você faz um desenho, o Wood ele diminui de tamanho. E isso chega num ponto que você fica menor que meu dedo mindinho. E aí você não pode fazer mais nenhum desenho. Ok, é uma mecânica interessante, até que divertida. E você pode achar esses itens aqui, que eu não sei especificar o que é, e recuperar o seu tamanho. E a última mecânica que esse jogo tem é a de usar a bunda do Wood para apagar coisas do cenário. E eu já disse que não é esse Wood, editor, você é um imbecil. Enfim. Como o Wood é um lápis, ele pode usar a bunda dele para apagar coisas do cenário. Não é todo objeto que pode ser apagado, só em algumas partes específicas. E isso é usado para passar por partes que você não poderia passar ou pegar itens. E bem, com 30 minutos, mesmo tendo tudo isso, eu peguei um soft lock, onde antes eu tinha usado todos os desenhos para passar de uma parte, e isso me deixou minúsculo. E mesmo esfregando a borracha da bunda do Wood na parede por um tempão, serviu de bosta nenhuma. E esse é o maldito jogo de Sega CD desse vídeo. Ai, depois dessa só Sonic CD pra lembrar desse console mesmo. A Bandai Namco é uma das desenvolvedoras mais famosas e importantes de todas. Afinal, ela criou o Pac-Man, e se isso não for importante para a indústria, eu sou uma carreta. Além de hoje em dia ela ser bem mais lembrada como uma publicadora e desenvolvedora de jogos de animes, o que não é ruim, mas todo mundo acharia menos ruim se os jogos não fossem medíocres. Mas enfim, a Bandai tem outros jogos no currículo, como o Tekken, e bem, acho que isso aqui vai ser bem interessante. Mas vou dizer, foi difícil achar um jogo interessante para pôr no vídeo. Afinal, quase todos que eu olhava eram jogos licenciados de anime e desenhos. E isso chega no ponto que eu achei jogo do Pingu. E também tem o fato de ter a Bandai Namco, a Namco e a Bandai, que são 3 empresas separadas. Mas eu coloquei tudo como a mesma coisa e, enfim. Point Blank, ou Gun Bullet, ou Gun Vari. Sim, esse jogo tem 3 nomes diferentes, mas no fim não muda bosta nenhuma. E já quero dizer que eu não fiz nenhuma das gameplays do vídeo, mas todas elas eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira ver por inteiro o jogo. E também para dar crédito, para não me chamar de ladrão. E também por causa dos vários nomes, eu procurava por Gunvari e não achava. Procurava por Point Blank e também não achava. Então eu não conseguia achar um lugar bom pra jogar o jogo. Enfim. Agora, falando da gameplay, esse jogo tem 2 tipos de gameplay. Uma principal e uma meio... não dá pra dizer exatamente secundária, mas... Enfim. A primeira gameplay é uma de tiro ao alvo, que aparecem vários alvos pra você tirar. Às vezes em condições específicas, às vezes eles só aparecem, às vezes é realmente aquele joguinho de que aparece os alvos e você tem que atirar no alvo certo, no tempo certo, que seja o mais rápido possível. E você atira nos alvos mexendo essa mira pela tela, me lembrando bastante o jogo Wild Guns do Super Nintendo. E também temos uma outra gameplay que é de RPG, que me lembra um pouco Mario Luigi Superstar Saga. Mas se bem que esse jogo se lançou antes de Mario Luigi Superstar Saga. Mas enfim. E uma coisa interessante é que você usa a mira que você usa para atirar nos alvos para escolher para onde os personagens vão. Me lembrando bastante RPGs online de PC dos anos 2000, tipo Ragnarok. E bem, e assim como RPGs normais, você vai andando por aí e tem encontros aleatórios. E sempre que aparece um inimigo, você pode escolher se vai fugir ou lutar. E se você escolher para lutar, você entra no modo de atirar nos alvos que eu já falei. Mas enfim, o jogo basicamente só tem essas 2 gameplays do jogo inteiro. Então,
E uma coisa que eu acho que eu preciso dizer é que esse jogo foi originalmente lançado para arcades, então esse jogo nem sequer tinha um modo história antes. E bem, isso provavelmente só foi adicionado quando o jogo recebeu versões para o PlayStation 1. Então vários modos de desafios dele envolvem a primeira gameplay de tiro ao alvo que eu falei. Agora, a história do jogo, bem, você controla esses dois carinhas, o Dr. Dan e o Dr. Dom. E eles são exploradores corajosos, e eles estão indo diretamente até Point Blank Island. E aparentemente eles são dois idiotas. E enquanto estavam comendo em um bar, chega um carinha bem estranho, que é chefe da maior corporação do mundo, a Scrape and Save, ou Quickbuck. Pelo menos esse eu acho que é o nome dele. Então ele começa a falar sobre a lendária Gumball. Não é uma bolinha de chiclete, não, também não é o Gumball do Incrível Mundo de Gumball. Uma lenda que é passada de geração em geração, que quem conseguir ganhará um prêmio de 1 milhão de doletas. Isso, tá passando moto. Obrigado, passa mais alto, por favor. Enfim, onde é que eu tava? Bem, quem achar a tal Gumball ganha 1 milhão de doletas. E bem, então os dois aceitam, afinal é 1 milhão de dólares, quem não iria querer? E assim começa a jornada do Dr. Dom e Dr. Dan pela Point Blank Island. E bem, vendo a gameplay do jogo, eu sinceramente fiquei com muita vontade de jogar ele, mas eu não sei dizer se ele é bom ou não pra te recomendar e dizer se vale a pena ir atrás. Mas se você quiser, vai atrás, pode ser interessante. Vamos lá com isso. Electronic Arts, ou bem mais conhecida como EA Sports, tu é gay. E bem, hoje em dia dá pra dizer que ela é conhecida por FIFA. E só FIFA mesmo, ela só faz FIFA. Se ela faz alguma outra coisa, deve ser bem obscura. Mas enfim, antes da EA ser o que ela é hoje, ela fazia coisas bem interessantes como... olha e me fala o que você achou. Você viu? Então, isso é uma paródia de 007 com peixes. Então, peixe no lugar do James Bond. Que ideia maravilhosa. E pra piorar, esse jogo tem uma continuação, que é paródia de Robocop no Natal. E pior, esse jogo tem um terceiro jogo na franquia, que eu nem me dei o trabalho de ir atrás, porque, meu Deus, 2 jogos já é demais. Mas enfim, como o James Bond já foi falado no Colônia Contra-Ataca, eu vou falar de algo mais diferente e profundo que você acharia no esgoto. E sim, isso é uma piada do jogo se passando no esgoto. Flood. Enfim. E bem, de novo eu vou ter que usar gameplay na internet, porque todos os sites que eu achei pra jogar, eu não acho que eram os mais confiáveis pra jogar. Mas enfim, e isso é um jogo de plataforma comum, só que você passa ele no esgoto. E você pode grudar nas paredes e no teto. Enfim, é incrível. E esse jogo não tem música, só efeito sonoro. E bem, eu acho que ficar ouvindo barulho de água por 2 horas inteiras deve ser um saco. E seu objetivo nas fases é coletar lixos, que são latinhas de Coca-Cola espalhadas pelas fases e umas outras tralhas que tem por aí. É claro que é tralha, é lixo. E pra terminar as fases você tem que chegar nesse negócio que eu não sei dizer o que é. E esse jogo só tem esses 2 temas de fases o jogo inteiro. Eu só gravei um pouco do começo do jogo, eu sei, mas eu conferi e só tem esses 2 temas o jogo inteiro. Olha que merda! E olha que incrível! Esse jogo é de Amiga e Atari FSS.
Atari SF. Tive que conferir aqui. E bem, ou seja, esse jogo só lançou para PC em 1990. Mas enfim, eu não tenho muito mais para falar do jogo, a não ser de uma pistola Kamehameha que eu vi no momento da gravação. E que as armas do jogo são bombas e granadas. Fora isso, eu não tenho nada. Bem, a história... Meu irmão, isso é um jogo onde tem um bicho verde no esgoto que coleta Coca-Cola. Pra que você quer história? Essa é a história. Mas o final, olha, é intrigante. Eu não vou mostrar pra não dar spoiler pra vocês, mas se você quiser saber, pode ver o vídeo que eu roubei. Quero dizer, que eu vi, tá na descrição. Mas esse final fica 1000 vezes mais engraçado e melhor quando você descobre que o bichinho que você tá controlando é o último da espécie dele. E bem, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acho bem interessante ver esses jogos completamente esquecidos e abandonados pelos seus estúdios. Mesmo que alguns tenham ganhado relançamentos ou até mesmo reboots, ou só foram esquecidos mesmo. E alguns é melhor que continuem esquecidos. Principalmente você, Wildwood. Você é uma merda. Mas enfim. E se você se interessou por algum desses jogos, vai atrás. Você pode se arrepender, mas ainda assim serão experiências interessantes. E alguns serão experiências legais que você não vai se arrepender. Então é sempre bom dar uma olhada. Mas se você chegou aqui de cabeça e não tá fazendo ideia de quem eu sou, pode ficar tranquilo. Eu sou Moon, o Game Hunter, ou Caçador de Jogos. Bem, chama como preferir.